falei aqui, que agora vamos falar só sobre o controle difuso, que surgiu no caso Marbury versus Madison, 1803. Quando tinha a Constituição norte-americana, começa o processo constitucional, e aí o John Adams, né, o William Marbury foi nomeado juiz federal, e aí, mas a comissão do cargo não foi entregue. O chefe de justiça, John Marshall. No final, para resolver a situação, para simplificar, havendo um conflito de aplicação de uma lei, aplica-se a regra constitucional. Só isso. Só isso que aconteceu. Houve o quê? A aplicação da regra constitucional frente à norma infraconstitucional. Como surgiu o controle difuso nos Estados Unidos. Essa é a ideia do controle difuso, tá certo? Para vocês não se perderem. Então, o controle difuso, ele é pela exceção ou pela defesa. Ele é aberto, é incidental, né? Ele é dentro de uma ação. Então, muito bem. Como ele é feito dentro de uma ação, nós vamos resolver ele lá no juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância está julgando o processo lá. Só que aí ele vai decidir numa decisão monocrática. E essa decisão monocrática, ela vai fazer o quê? Vai para o plenário do tribunal. Então você tem 26 tribunais, mais o Distrito Federal, 27. E eles vão, todos os regimentos internos dos tribunais estaduais têm um órgão especial. E esse órgão especial vai acolher ou não essa arguição. E vai declarar a constitucionalidade sempre pela maioria absoluta dos seus membros, que segue o artigo 97 da Constituição Federal. Regra do full bench, nós chamamos, full bench, né? E aí, escrevendo isso, o artigo 950 do CPC de 2015 já estabelece que, remetida a cópia do acordo a todos os juízes, o presidente designará a sessão de julgamento, observando-se as seguintes regras. Pessoas jurídicas de direito público, né, vão se manifestar. Amicus curiae, se necessário for, considerada a relevância da matéria. Parte legitimada, prevista no 103, poderão se manifestar por escrito por questão constitucional objeto de apreciação. Então, estou colocando para os senhores que já tem no próprio CPC, né? E aí vai ser julgado a questão principal de mérito, lá no TJ. Estou colocando um controle difuso, porque o processo principal tem que continuar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qualquer dúvida, tira lá no meu, porque essa questão, ela é uma questão prejudicial. Se ela é questão prejudicial, tá certo? Você tem aí, o que diz a súmula do Supremo Tribunal Federal, né? A súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionado do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então você tem aí o princípio da economia processual da segurança jurídica, para que o processo tramite, o processo lá principal tramite. Tá certo? Então você tem aí uma discussão aí, tá certo? Ah, professor, mas aí você vai manter a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do caso, e aí as normas, como vai ficar isso? Essa decisão, ela é entre as partes, inter pares, não é erga omnes. No controle abstrato é erga omnes para todo mundo, Supremo Tribunal Federal. No controle incidental, difuso, concreto, é entre as partes o efeito. Tudo bem? Então, só vai ser entre as erga omnes quando subir para o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Se por acaso o Supremo Tribunal Federal reiterar em vários recursos extraordinários, né, e fazer a abstrativização do recurso extraordinário, que é a matéria que nós vamos falar daqui a pouco. Tem que ralar. Mas vai dar certo. Vocês estão entendendo? Professor do céu. Matéria de defesa, tá certo? A cláusula de reserva não vai, tá certo, se aplicar aí às turmas do STF. Por exemplo, porque o STF já tem primeira turma e segunda turma. Como é que você vai subir para o tribunal? Não tem jeito. Então, as cláusulas de reserva, estou falando no recurso extraordinário. Estou falando no recurso extraordinário, tá bom? Daqui a pouco a gente continua, para a gente aprofundar mais esse tema. Não fazer vídeo muito grande não, senão não tem graça.